Boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco na segunda noite do nosso Cine Debate Virtual Entre a Terra e a Tela, Histórias Camponesas, no dia 27 de outubro de 2021. Esse evento é resultado do projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc de Fomento Cultural, 14.017 de 2020, através da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, Rio Grande do Sul, e é apoiado pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Bem, eu já me apresentei ontem, então vou falar rapidinho sobre mim. Eu sou Morgana Yankee, sou historiadora formada pela Universidade Federal da Fronteira Sul e atualmente mestranda no programa de pós-graduação em História, também pelo UFFS. Bom, eu agradeço intensamente a presença de cada pessoa que está aqui conosco, bem como os nossos palestrantes que disponibilizaram do seu tempo para discutir essas questões que são tão urgentes. Então, a nossa noite vai funcionar da seguinte forma. Eu vou apresentar as palestrantes e vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre o curta que a gente vai assistir hoje, o Sozinhas. E, em seguida, esse curta-metragem será exibido, então as debatedoras farão as suas explanações e, após, nós teremos cerca de 30 minutos para o debate com as perguntas do público externo, que poderão ser enviadas no chat. A partir das 20 horas, disponibilizaremos o link da lista de presença para que a gente possa oferecer os certificados. Pois bem, a Irisiane Rodrigues, ela é psicóloga e psicanalista, formada pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí, especialista em sintomas sociais contemporâneos, atua com organização e mobilização social de mulheres agricultoras, familiares e indígenas. Coordenou o projeto Águas Novas, Águas Nossas, financiado pelo Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal. Atualmente é coordenadora técnica adjunta da Procuradoria Especial da Mulher, em Tenente Portela, Rio Grande do Sul, e coordena um programa de combate à violência contra as mulheres através do Instituto Águas Novas. A Daiana Paula Varoto é professora de História e Ensino Religioso na Rede Municipal de Ensino de Aratiba, no Rio Grande do Sul, mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História, PPGH da UFFS, Campus Chapecó. No período ela foi bolsista CAPES. Ela é graduada em licenciatura em História pela Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim, e tem graduação em Tecnologia e Meio Ambiente pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Possui especialização em Gestão de Pessoas pela Universidade Norte do Paraná e em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Atua como voluntária do Fronteiras, o Laboratório de História Ambiental da UFFS, no Campus Chapecó, e do Laboratório de História Oral e Centro de Documentação da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim. Ela pesquisa os temas agroecologia, história das mulheres, movimentos de mulheres, gênero e história oral. Bom, na noite de hoje, as nossas discussões elas serão voltadas à violência contra as mulheres que vivem no campo. Um assunto um tanto velado, porém não menos latente e que requer diálogos e enfrentamentos, dado que o silêncio e a dor das camponesas violentadas é ainda mais intenso no campo, onde o distanciamento geográfico muitas vezes impedem as suas vozes de serem ouvidas. Portanto, será exibido o curta-metragem documental Sozinhas, Violência contra as Mulheres que Vivem no Campo, que contém aproximadamente 8 minutos e foi produzido em 2017, no Oeste Catarinense, por Ângela Bastos, Felipe Carneiro, Francisco Duarte, Júlia Pitã, Maiara Santos, Ricardo Wolf-Bitten, com entrevistas de camponesas da mesma região que narram suas histórias de opressão e violência, ora pelo pai, ora pelo marido. Antes de assistirmos ao filme, eu peço a licença de vocês para recitar uma poesia da Mariana Berta. Ela é artista visual e mestre em artes visuais pela UDESC, também é agricultora e é autora do livro Sagu, o qual eu recomendo muito. Então, abre aspas. A chuva tropical, que golpeia o solo tropical desnudo e mantido limpo com veneno, causa crostas superficiais que o impermeabilizam. Após o calor ter oxidado a matéria orgânica, que mantinha as partículas sólidas agregadas, a água não infiltra mais no solo, causando erosão e enchentes no lugar de repor a água dos aquíferos e lençóis freáticos. Cada pingo palavra de Deus, que vem do reino dos céus, por meio da chuva, fica, desse modo, impedida de entrar pelos microburacos do corpo, da terra, feitos por minhocas, e assim conversar com o demônio.
Formam-se aglomerados de palavras secas, boiando sobre a terra, e elas não escutam nem falam nada, ficando incomunicáveis. Sem galerias cavocadas pelas minhocas, nem raízes profundas que estabeleçam contato. As palavras, presas na superfície terrestre, dão início a um processo de apodrecimento. Elas murcham, fazem nós no seu próprio corpo e se enrolam na forma de pequenas bolinhas. Isso ocorre para que não percam a umidade e consumam pouco oxigênio, mantendo-se vivas. Porém, se essa situação permanecer por muito tempo, elas morrem mesmo, e são arrastadas pelo vento e pela lixiviação. Algumas voam para dentro de bibliotecas universitárias, onde ficam de castigo até alguém chorar em cima de uma página. Missa Minhoca Mandioca, Jantar Dançante 2020, Mariana Berta. A partir dessas considerações iniciais, eu convido vocês a assistirmos o curta Sozinhas. Os campos catarinenses são encobertos por um nevoeiro espesso. A paisagem se altera. A cerração impede a visibilidade. Esse evento meteorológico lembra outro fenômeno, também encoberto, imperceptível, igualmente lacrimejante: a violência contra a mulher que vive na área rural. Quando eu chego em casa, chego no galpão assim, ele me recebeu com a paulada. A minha vida foi muito sofrida, eu apanhei muito. Espancamento, surra, tudo, continuou a mesma coisa, até o último dia que ele quebrou meu braço e minha costela. Mulheres violentadas e mortas pelos companheiros. Porque eu trabalhava o dia a dia, enquanto ele ia no bar beber, eu estava cuidando dos filhos, trabalhando, cuidando da propriedade. A mulher que mora no campo, ela tem uma vida muito isolada. Se bater, se gritar, se chorar, se espernear, ninguém ouve. Na nossa região oeste aqui, nesse ano de 2017, estamos no mês de maio agora, e de janeiro para cá foram 7 mulheres violentadas e mortas pelos companheiros, dentro da própria casa, né? Isso é muito forte. Mas até chegar nesse dia da morte, é sofrer todas as outras formas de violência possíveis para um ser humano. Porque não foi a primeira discussão, a primeira briga que ele matou, né? Então já sofreu violência financeira, violência física, violência moral, de oprimir, de rebaixar e coisa, né? Foi muito forte, não é a primeira violência à morte, né? Então isso já é o fim, né? Tudo que ela suportou e conseguiu chegar, ela passou, essa mulher. Historicamente, o campo é um espaço de dominação masculina, lugar onde a força física se impõe. Nós de sexta fomos cortar fumo, de sexta de tarde, e nós cortamos mais de 3, 4 mil pés de fumo. Aí de manhã cedo, ele pegou as vacas, foi levar as vacas no pasto, e eu fui junto com o caretão e a carroça para mim ajudar a carregar. E daí nós fomos lá e descarreguemos tudo e voltamos para carregar o resto, mais uma carga de quase 2 mil pés de fumo. Quando eu chego em casa, chego no galpão assim, ele me recebeu com a paulada. Um pau desse comprimento assim, dessa grossura, deu 5 pontos aqui. O mais forte, que mais me dói até hoje, eu estava 2 anos e 8 meses casado, faleceu o pai. Também ele brigou em casa, todo mundo foi com ameaça de morte de noite e não me deixou ir. Tu tem que ir para o Rio Grande que o teu pai está passando mal. Mas ele estava morto. Daí eu fui para casa, não, tu não vai, tu não vai, tu não vai. De repente eu disse, tu não vai, eu vou sozinha. Daí ele já se aprontou e foi. Aí nós chegamos lá o dia depois do inteiro. Daí no domingo a mãe fez a reunião, aí ela disse para todos os irmãos que estavam ali, se eu desse a minha parte para ela agora, eu vou repartir uma parte e o resto dá para ela vir cuidar de mim. Porque já não viu o pai. Daí ele levantou e disse, se ela quer vir, pode vir, mas eu e a menina não. Isso foi mais que me machucou.
Ele queria ter o direito até de tirar a menina. É mesmo difícil falar no assunto. Sentem vergonha, se escondem por medo das ameaças e represálias. Na chácara, no sítio lá onde eu morava, eu correndo de tiro de espingarda, se escondendo, facão, foice, machado. Eu perguntava para ele por que estava fazendo isso, ele não respondia nada, ficava inquieto, saía de perto. Quando eu saía de casa para fazer compra, essas coisas, eu tinha que usar roupa comprida para não aparecer as marcas. Um dia eu cheguei em casa, o ônibus tinha atrasado. Ele nem perguntou por que eu estava atrasado, o que tinha acontecido. Ele me deu uma surra muito grande, me chutou muito, me machucou muito as minhas partes. Eu fiquei mais de um mês urinando sangue, sem poder ir no médico, sem poder saber o que tinha acontecido. Então, foi uma coisa horrível. Minha vida foi muito horrível, muito sofrida, muito sofrida. Na verdade, eu casei com o primeiro rapaz que eu namorei, ele tinha 29 anos e eu tinha 14. Uma semana depois eu completei 15 anos. E eu fui violentada por ele, né? Eu casei por causa que a minha mãe forçou, né? Eu não casaria, né? Eu não casaria com ele, porque eu fui e falei pra mãe, eu falei assim, eu não gosto dele, eu não quero casar com ele, eu tenho medo dele. Na hora que ele estava assim, meio violento, ele pegava o facão, ele riscava, ficava riscando as paredes, depois ia para cima de mim, eu não tinha como se defender, porque eu tinha medo também, e deixava ele fazer o que ele queria. Cortava, pegava facão e cortava, como tem os braços com cicatrizes. Espancamento, surra, tudo, continua a mesma coisa, até o último dia que ele quebrou meu braço e minha costela. Daí que eu decidi, falei assim, eu não quero mais isso pra mim. Que eu perdi casa, perdi tudo e deixei. A maioria das mulheres que sofrem violência, elas ficam caladas, elas não se abrem. Porque a questão é que eu volto, a questão é financeira. Ela vai se abrir, eu vou para onde? Porque no campo é muito longe para você sair, para você locomover, né? Então, a mulher sofre violência, ela fica no canto dela, porque é difícil conseguir ajuda para poder se libertar. Por exemplo, você viu aqui no que eu moro, distância de vizinho, né? Se acontecesse uma violência física, você não tem quem te socorre. Você pode gritar que ninguém vai te escutar, né? Estão sozinhas, assustadas com os números que colocam Santa Catarina como o 4º estado brasileiro mais violento para as mulheres. O meu casamento, 35 anos, foi trabalhar, criar os filhos e rezar, dia e noite. Estou viva hoje. Dói muito a cicatriz e por dentro também, né? Fica marcado, né? Fica muito marcado. A gente fica muito machucada por dentro. Isso aí ninguém tira. Eu tinha dia que eu pedia, pelo amor de Deus, que o dia não anoitecesse, para mim não passar por aquilo de novo. E a maioria, toda a vida, acontecia tudo durante a noite. Eu já vi inúmeras vezes, dezenas de vezes, eu diria, esse curta, e todas as vezes que eu assisto, eu me emociono de uma forma diferente. Mas, bom, sem maiores delongas, eu passo a palavra para as palestrantes. Por favor, sinta-se à vontade. Boa noite a todos que nos assistem, em especial a Dayana, a Morgana. Então, Dayana, a gente é tomada de um silêncio, né? A priori, assim, em razão dessa verdade, né? Que nos choca e que muitas vezes nos imobiliza, né? Até como profissionais. Assim, toda fala, né? Que se apresenta
ela é de alguma forma reveladora, né, na sua dor única, né, daquilo que essas mulheres estão nos trazendo. Assistindo, né, e num primeiro momento eu achei que não tinha visto, mas depois percebi que há um tempo atrás havia assistido, né, nos remete a várias coisas, e eu acho que eu vou introduzir um pouco, até para a Dayana, enquanto historiadora, poder nos situar no tempo histórico também, né. Parece uma cena de um tempo em que não nos pertence, né? Falar de que hoje ainda, né, cenas tão cruéis acontecem aos nossos olhos e que a gente não tem política pública, que a gente não tem muitas vezes um amparo, um aparato que possa dar a essas mulheres uma confiança, né, a ponto delas vivenciarem isso muito sós. Eu diria assim que foram essas mulheres que me fizeram. Eu atuei nessa região, né? E eu poderia dizer assim que essas mulheres mudaram o meu modus operandi de ser psicóloga, né? Trabalhei anos no setor público, onde você espera lá no posto de saúde as mulheres, ou enfim, todo e qualquer tipo de sintoma. Percebendo essas dificuldades, né, da longitude disso que elas falam, é que fez com que eu fosse até elas, que eu fosse atendê-las nas suas residências, né? Rompendo um pouco paradigmas de que psicólogo está lá na sua salinha e percebendo, então, que aquela sintomatologia, ela carregava uma dor, ela carregava um fato, um ato, né? E que não podia ser falado, que vinha em forma, muitas vezes, o pedido de socorro vem em formas de ir no posto de saúde repetidamente, e que elas passam a ser tratadas por uma série de coisas pontuadas no corpo, mas que nunca uma escuta dessa violência que elas sofrem, né? Muitas vezes os maridos vêm junto. Então, assim, para além, né, o que a gente consegue fazer com isso que nos imobiliza, que nos paralisa, inclusive enquanto mulher, né? Eu acho que para além disso é poder entender, né, isso que uma delas traz. Por que tanta violência contra o corpo, contra a mulher? O que está ali colocado e o que a história pode nos ajudar a entender para que a gente possa ir para além disso, né? O que a gente pode fazer diante disso, que eu sei que muitas vezes elas escutam, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, né? E é uma região que eu escutava muitas vezes dos homens, um deles uma vez foi preso, e ele disse, quando retornou da prisão, a gente não pode nem mais dar um tapa na mulher. Essa tal lei Maria da Penha que inventaram, né? Então, eu acho que isso, né? Nós podemos, apesar dessa questão impactante, porque a vontade é de sentar chorar, né? O que nós podemos, enquanto profissionais de diferentes áreas? Eu acho que, Dayana, assim, esse histórico, né, de como a mulher é vista, como foi vista, nos impulsionará e nos propiciará, talvez, a partir desse debate, iniciarmos algumas ações que viabilizarão um dia a gente não precisar escutar tamanhas atrocidades, né? Nós estamos no século XXI,
Esse documentário é de 2017 e a gente pensa o que mudou na vida dessas mulheres, será? O que foi feito, onde elas estão, né? E por que tamanha agressividade? O que tem aí do masculino, do macho, que não suporta nesse corpo, né? E que precisa agredir. Eu acho que por aí, vou te deixar falar também. Boa noite, Anne, Morgana. Parabéns, Morgana, e a equipe que está envolvida nesse projeto, por propor um projeto com esse tema, com esses temas, desde ontem também, né, com o professor Lai e os autores, temas polêmicos, né, que ainda percebo assim, a gente sente ainda acanhada em falar sobre isso, debater sobre isso, propor via um edital, Procultura, assim, parabéns mesmo, e te agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando e aprendendo com vocês. A minha área de pesquisa mesmo é mais a agroecologia, assim, desafio conversar sobre violência, e eu também vi já esse documentário várias vezes, né, já, cada vez que assisto é um sentimento, é uma reflexão, é pensar como podemos agir coletivamente nessa questão. Dayana, desculpa te interromper, é que o teu áudio está travando, não sei, talvez se desativar a câmera. Vamos. Por gentileza, desculpa te interromper, mas estava travando o teu áudio. Tranquilo. Melhorou? Acho que sim. Ok. Peço desculpas para quem está nos assistindo, né? Internet, né, faz parte desse processo. E com a fala da Elisiane, me provocou extremamente, como educadora hoje, como professora. Como posso agir, né, também por trabalhar no município hoje, né, estou trabalhando lá essencialmente agrícola, né, agricultoras com uma realidade muito próxima do documentário, né, norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, né, são muito iguais, muito parecidos. Como que podemos agir como educadores para não chegarmos, para empoderar essas mulheres? Esse termo empoderar também cabe aqui discussão, né? Para que não se aceite chegue a esse ponto, né? E eu acho que a história traz um pouco disso, né? Da história do nosso país, né? Eu traria mais mesmo para o Brasil. Nós somos uma democracia extremamente jovem, com 30 e pouquinhos anos, abalada, fragilizada, especialmente de 2014 para cá, 2013, e assim como nossa democracia é jovem, a questão também dos direitos da mulher, né, questões básicas como o acesso à mulher do campo à documentação, a ter sua carteira de identidade, a ter seu título de eleitor, a ter seu nome no bloco de produtor, que aí vamos para a questão financeira, né, que o próprio documentário elas não trazem, você vai para onde? Perdi tudo. A aposentadoria, né? Então, que são tão jovens, eu acho que a história traz isso, de a gente pensar que não são 40 anos que a gente tem, a mulher do campo tem direitos tão básicos hoje, quando a gente olha, né, para o nosso mundo de hoje, todas as questões, como isso a gente deixou o mundo acontecer nesse ponto, né? E ao mesmo tempo que 2017 e 2021 continuam tendo casos de violência, violência velada, seja no campo, seja no meio urbano, né? Então, mais ou menos eu pensei isso. Então, Dayana, assim, quando tu relatas esses direitos, né, pensei nessa possibilidade, nessa oportunidade, a gente entender um pouquinho essa questão da violência do corpo, né, essa coisa tão odiada da mulher.
eu acho que é importante que a gente comece a falar disso, né? Vocês percebem na fala de uma delas que ela se refere à parte íntima dela, né? E ela nem consegue nomear, né? Então, por que eu trago isso, né? Somos sujeitos de cultura, somos sujeitos de linguagem, né? Assim, é tão dado isso, né? Parece uma coisa óbvia estar falando, mas para nós entendermos um pouco essa conceituação de gênero que vai para além da gênese, da diferenciação sexual, né? E que tudo foi estruturado desde os primórdios da humanidade em cima de uma concepção, de uma linguagem, de uma fala, de um discurso machista, sexista, né? E aí eu traria assim 3 momentos para chegar nesse que tu colocas, para nós entendermos o quão estamos distantes, né? De uma aceitação da própria mulher, né? E aí assim a gente nem entra em outras definições, mas eu gostaria de ficar nessa questão do discurso da cultura, né? Que se a gente pensa que somos fruto do discurso, nós atendemos a um discurso social, né? Um discurso que atende esse modelo de que nosso Brasil, enfim, toda a América, ela responde essa organização a partir da ideia do colono, né? De que fomos colonizados. E esse discurso ele vem ditando como cada coisa deve ser. Então, assim, retomando algumas coisas hoje, né? Eu acho importante pensar isso, para nós entendermos por que esses homens machucam, né? O que tem aí que precisa tanta agressão? De uma mulher que vem da roça, que trabalhou um dia todo, e que isso a gente está ainda falando de uma violência física, né? Sem contar nessa, e aí a gente vai percebendo o discurso dessa mulher se diferenciando, inclusive, da mulher da cidade, né? Onde tem um mito de que essa é livre, essa é moderna, essa atrai o desejo, né? Então, assim, eu gostaria de trazer isso, assim, Dayana e Morgana, esses 3 momentos que marcam a modernidade para entendermos esse homem, para que a partir disso possamos questioná-lo, né? Para que esse lugar macho, fálico, né? Que se entende hoje, se aumentou a agressão contra a mulher de uma forma bastante significativa, né? Para nós entendermos que nós, mulheres, precisamos estarmos muito atentas a quem, de alguma forma, nos representa, né? Então, assim, o que marca o século XVII, né, com a ascensão da modernidade? São sempre essas relações duais, né? O que é certo e errado, o que é científico e não científico, o que é homem e o que é de mulher. Então, ali se acentua o patriarcado. O homem domina. E tudo que temos construído no nosso tempo, é machista, é masculino. E isso nós, mulheres, precisamos entender, né? Para a gente se remeter de por que essa mulher, 35 anos, né, ela fala a partir do 2º ano, de uma das maiores violências que ela sofre, que é não poder cuidar de sua mãe, que é não poder ir no velório do seu pai, porque o macho alfa se sentiu ameaçado de alguma forma, de que essa mulher vá derramar lágrimas por um outro homem que não seja ele. Então, essa concepção de macho, ela vem e ela é marcada no século XVII, com a ascensão da modernidade, com o discurso filosófico, né? Com aquilo que se diz e que se dita nas universidades, na igreja, na cultura, né? E nós, mulheres, viemos nesse contexto. Então, um segundo momento
até vou retomar um pouquinho aqui o Contardo, né, que ele nos traz muito bem isso. Então, esse primeiro, marcado pelo pátrio poder, né, e o segundo momento, só para nós entendermos e não cairmos um pouco nessa coisa dos direitos, né, o que eles estão nos colocando. Então, no segundo momento, começa a se questionar um pouquinho esse patriarcado, e a mulher começa a ter, com a ascensão do iluminismo, a ideia da igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, nesse tom de igualdade, se desrespeita todas as diferenças, né, entre o feminino e o masculino, que tem toda a ascensão dentro da psicanálise, onde não dá muito certo, porque as mulheres começam a questionar um pouco o seu papel dentro de casa, e aí surge a histérica, né? Porque o homem não suporta, porque ela começa aos pouquinhos reivindicar seus direitos, né? Então se divide, mulher vai para a cozinha, homem continua no seu poder, no seu nicho, no seu âmbito público, e a mulher no privado. Então ela vira mãe, ela vira essa santa, e se faz a divisão entre aquelas que se regulam àquilo que a cultura exige dela, e as que não. As que não são queimadas, mortas, enforcadas, né, agredidas de alguma forma. Elas são bruxas, elas são puta. E se faz essa divisão neuroticamente da mulher mãe, a santa, e a puta, onde o próprio feminino incorpora isso, porque nós mulheres somos julgadas pelas próprias mulheres, né? Então aí onde entra uma questão que urge no nosso tempo e que vai assim, que a única forma da gente começar a se pensar é ter estômago para escutar essas mulheres. E olha que eu digo que tem poucos trabalhos em relação a isso, porque a mulher que vem para o consultório, ela não fala disso. Ela, por uma série de razões, né? Medo, nem se vê como violentada. Outro dia eu escutava uma mulher, não formalmente, ela me abordou e disse, o que vocês vão fazer aí? Aí eu falei um pouquinho do trabalho da procuradoria e tal. Daí ela me disse, mas vocês só atendem mulheres? Aí eu disse, não. Pessoas que de alguma forma se sentem violadas, né, nos seus direitos, na sua organização. Ela disse, não, porque eu tenho um marido que ele é muito agressivo, ele é perigoso. Aí eu disse, mas ele já lhe agrediu? Ela disse, não. Outro dia ele só quebrou meu dedo. E ele me avança de faca. Mas a senhora atende ele? Aí, assim, o quanto a gente percebe, a mulher nem sequer se percebe violentada, né? Isso que a gente nem está falando da questão psíquica, emocional, né? E aí a gente vem com o terceiro momento dessa ascensão do feminino, desse movimento, que são os direitos, então. Entra toda a questão dos direitos humanos, da questão legislativa, onde a mulher passa a ter direito. Grandes avanços e fantásticos, mas longe de nós mudarmos aquilo que se fala, que é o discurso social e a nossa cultura. Então, essa provocação, assim, gostaria de deixar, em razão de que esse homem, e aí eu entro um pouquinho, talvez deva ser mais provocada em razão dessa questão teórica, do porquê. Respondendo àquela mulher que fala, eu não entendo de por que tanta agressão. E aí cabe a nós mulheres estudarmos, né? Por que tanta agressão? Esse homem não aprendeu a dar conta dos seus desejos. Nós, socialmente, culturalmente, nós precisamos ensinar o homem a dar conta do seu desejo. Ele não dá, ele projeta. Se eu tenho tesão,
eu projeto na mulher, né? Ou porque ela provoca tesão, erotização de um outro, ou porque eu tenho a minha e não dou conta. Então eu bato, eu agrido, eu mato. E eu mato por justa causa, né? Tanto que há muito pouco tempo se mudou essa questão, né, do homem matar a mulher porque ela atraiu, ou porque ele imaginou que isso aconteceu, né? Então, assim, eu acho que é muito árduo o nosso caminho, e até uma discussão que eu provoco a Morgana, nesse sentido, que a gente teve dias atrás, sobre o conceito, né, de sororidade. Que sim, se nós pensarmos do ponto de vista de que aí entra o negro, o homossexual, enfim, todas as variações, a mulher do campo, a mulher da cidade, a mulher do bairro, a gente não consegue dar conta dessa dor, verdade. Eu sempre apresento um trabalho onde as mulheres falam na sua língua, e caigangue, guarani, alemã, porque se elas falarem na língua portuguesa, isso pouco importa, pouco muda. A gente nunca vai ter a dimensão do que é viver numa cultura onde você tem introjetado no teu inconsciente de que você não tem lugar. E qualquer coisa que tu fizeres está no campo da erotização. Então, assim, claro que na medida em que a gente estuda a questão da cor, a questão do tipo, de que profissão você tem, tu passas a ter um privilégio, verdade. Mas se nós formos escutar, talvez teríamos que ter o depoimento de todas as mulheres. E por que se agrava a do campo? Elas respondem à distância, né? A distância, a solidão. Nenhum profissional faz 20 quilômetros para ir atender uma mulher no campo, isso é muito difícil. As políticas públicas, elas não são voltadas para entender, né? Então, é muito melhor medicar todo mundo, chamar de histérica e chamar de depressão. Mas é importante entendermos, eu acho que esse avanço, de onde vem a dor? De onde vem essa depressão? Ela tem um motivo. E nesses casos reais, né, enfim, eu acho que eu falei demais já, Daiana, eu acho que é contigo agora. Tranquilo, fique à vontade, Lisiane. Estou aprendendo muito hoje com você. Bem feliz de estar aqui, né? Você traz isso do inconsciente, né, que está projetado. Eu penso muito uma característica, né, da mulher do campo, esse sozinho, isolado, do fulana e tal, Maria do Pedro, né? Se a gente se referir a essas mulheres não como a Maria, né, usando aqui o nome científico fictício, a Maria da Silva, não, Maria do Pedro, do lado da ponte, sabe? Sempre se referir à mulher não é por ela como sujeito, mas como parece ser propriedade de alguém, né? Começando lá primeiro pelo pai, né? Maria do fulano. Depois com o casamento, e eu vejo que eu mesma me refiro às vezes a isso, em vez de usar o sobrenome, né? Quando eu vou falar de alguém, a gente usa ainda essa ligação com a figura masculina que é do círculo da família dela, né? E Daiana, desculpa te interromper de novo, é só porque está cortando ainda o áudio. Então, quando eu for falar, eu vou desligar, então, a câmera. Das relações sociais no campo, né, que por mais que estão sempre em mudança, tanto quanto as urbanas, observar também essa questão do papel do homem e da mulher no social, né, na comunidade, né,
eu sempre penso disso, realmente a materialização da mulher na cozinha, o homem do financeiro, né? Seja, aqui dizendo, a comunidade usa a questão desde ligada à igreja, ao social, à associação, à cooperativa, algo que aos poucos está se rompendo, mas ainda algo como, aqui pensando nos casos que eu estudei, né, com o meu trabalho, como algo ainda extraordinário você ter uma presidente mulher de uma cooperativa. E citando aqui essa presidente que eu estudei, que eu entrevistei, né, que eu tive contato, de um trabalho sério está sendo realizado, mas de dentro ter essa violência de todo momento o trabalho dela não estar bom, não estar correto, não estar sendo feito da forma como esses homens julgariam ser o perfeito. E também trago aqui, pensando na questão da mulher, né, cozinha, filhos, o mito do amor materno, né, a responsabilidade de se dar à mulher, né, você vai cuidar dos filhos, você é responsável pelos filhos, pelo alimento deles. Levando para a mulher do campo, né, a gente pensa sempre na horta, né, o espaço em que as mulheres produzem um alimento para a família. A horta, as miudezas, são grandezas e não miudezas, né, que se produz, que não se é contabilizado como financeiro, mas que tem seu valor, né, porque até o movimento agroecológico traz isso, as cadernetas, né, vários trabalhos contabilizando esse financeiro do alimento que a mulher produz ali no quintal, no redor de casa, na horta. E à medida que, alguns casos aqui, né, também trazendo da minha vivência, das minhas pesquisas, que a partir do momento que esse quintal passa a ser produtivo, essa horta passa a gerar renda, desperta o interesse do homem. Aí ele vai ajudar, ele vai incentivar, né? Vai começar, aí sim vai perceber que o financeiro, havia um retorno financeiro que não era visto, mas que era o consumo próprio dentro da propriedade. Eu lembro das falas, né, delas, nesse sentido que tu trazes, né, Dayana, o quanto, para além dessa questão, esses trabalhos, eles não são valorizados, né, eles não têm um reconhecimento social, inclusive, dentro da própria família, entre os filhos, né. Então, a mulher do campo, e principalmente a pequena agricultora, ela é a responsável pela geração do alimento e da sustentação da família, né? Eu lembro, assim, tem muito a questão cultural das bodegas, né? Então, onde o homem tem o seu espaço de lazer. Com a disseminação, inclusive, das escolinhas do interior, para a mulher ficou muito difícil, elas narram isso, porque o espaço escolar ainda era um espaço onde elas podiam falar, porque aí está a grande questão, né? Do quanto a gente não tem espaços de fala, espaço onde se possa contar, não precisa ser nem a dor, mas contar do que eu estou fazendo. Então, é uma sozinha, né? É uma solidão muito grande. Por isso, a relação com os animais, muito forte. E aí, as depressões em razão de que o homem resolve lá instalar seu aviário, seu chiqueirão, e a primeira exigência da indústria é que se rompa com isso. Eu atendi mulheres que entraram em depressão porque as galinhas tinham nome, porque o pato tinha toda uma relação,
né, com aquela vida cotidiana. É uma coisa, muda porque elas têm uma pureza muito grande, uma relação com a natureza muito ímpar, né, muito desprezada, né, e que, na verdade, é motivo de muito uso de medicação hoje, na medida em que tu rompe com isso. Então, elas falavam, meu marido fez Pronaf, comprou um trator, mas isso aumentou meu trabalho. Por quê? Para além de eu ter que fazer minha questão de todo esse cuidado com o alimento, eu preciso engatar o carretão no trator, né? Porque, assim, o homem senta no trator e grita para a mulher vir engatar o carretão no trator, né? Então, assim, tudo é muito voltado a partir dessa questão do discurso de quem faz a normatização das coisas, né? E é muito forte isso, principalmente nessa região. Tu imaginas, eu fui a primeira psicóloga pública nessa região aí de Palmitos, morena, como tu estás vendo, né? Nem branca e nem negra, assim, fruto a prova de que o desejo do homem branco sucumbiu, né, em algum momento, né, e miscigenou, seja com indígena ou com cabocla, que é um pouco essa coisa de não suportar o corpo da mulher, né, atuando nesse espaço. Então, assim, muita dificuldade, muito preconceito em relação, vindo da própria mulher, porque ela não consegue lidar com isso. É como vocês escutaram, não se fala vagina. E aí, assim, quando tu conversas e perguntas, a senhora já teve orgasmo? O que é isso? Né? Então, uma separação muito grande do desejo. E penso que sem que a gente toque nisso, na questão de que mulher deseja, de que mulher tem prazer, de que mulher serve para além de criar filho e fazer comida, lavar roupa e ir para a roça, né? Que também tem seus gostos, seus sonhos. Aí tu vai descobrir muita artesã, muita artista, muita mulher com uma sabedoria enorme sobre a questão dos fitoterápicos, dos chás, com um domínio de conhecimento muito grande, mas com isso, né? Com um medo muito grande de ir ao banco, por exemplo, de não ser aceita pela mulher urbana. Então, ela sofre uma série de preconceitos. Eu lembro que um dos trabalhos que eu realizei com elas foi de levá-las ao banco, de conversar com o gerente, de fazer a gerente recebê-las, porque elas têm muitas... Não se trata ali de uma questão financeira, mas de uma não apropriação. Daí a gente começa a pensar que isso é muito relativo, né? Às vezes tinha mulher que ganhava lá com seu leite 10, 12 mil, mas não se autorizava a comprar uma roupa, um calçado, né? E que a gente sabia que era ela quem ia às 4, 5 da manhã para a estrevaria. Então, assim, eu acho que esse documentário nos traz muita angústia, mas muita canja aí para a gente começar a pensar políticas públicas, né? Para se pensar a universidade, de que forma ela chega, né, nessa mulher rural, nessa mulher que de alguma forma está pedindo socorro, né? Sem contar nessa questão, né, do maltrato. E aí eu te digo assim, eu já fiz reunião e como coordenadora do projeto e de simplesmente não escutar, né, ignorar pelo fato de eu ser mulher, ou vista como objeto de desejo,
ou de uma questão de não suporto ouvir que uma mulher venha a me falar. Então, assim, como romper com esse machismo? Como a gente faz isso? Né? De onde tiremos coragem, já que viemos de um, né, de um movimento onde a gente precisa se calar? Eu acho que tem que muito se falar disso. Eu acho que, na medida em que a gente também pensa o homem como esse representante fálico cultural, né? De poder agora, a partir desse momento histórico, de fazê-lo se haver com aquilo que eles têm e dizer, olha, o teu objeto sexual não me pertence, ele é teu, dê conta. Não sou eu a culpada porque você sente desejo pela vizinha, pela terneira, pelo pato. Né? É uma coisa que não se fala. E na agricultura, né, eu vou falar uma coisa que talvez cause muita polêmica, mas essa agressão do homem está intimamente ligada, eu não estou afirmando nada, com aquilo que eles não conseguem fazer com os seus próprios animais, né? De controlar os seus desejos lá na agricultura. Então, do nada, ele me agride. Não é tão do nada assim. Né? É uma questão muito que vem nesse ímpeto de que eu não sei o que fazer com a sexualidade dos animais, não sei o que fazer com a minha, então eu projeto na mulher. Então, acho assim, eu sei que eu estou meio chata buscando e tocando nessa questão, mas sem tocar nisso, e aí psicanálise não vai ser psicanálise se não falar dessa questão, né? Muito importante, né? De como é que a gente para isso. E aí a questão do suicídio e esses crimes aí que acontecem aí nessa região, eles não são pouca coisa, eles são de muita facada de meia dúzia de mulheres que estão ao redor, e daí se mata. Eu acho que 2 semanas atrás aí ocorreram mais feminicídios, né? E aí depois a coisa se mata, para não chamar de outra coisa, né? Porque certamente não vai se haver com o que faz. E, por que isso? Bom, alguns vão acreditar que baixou o demônio lá na coisa. Mas é importante nós atentarmos para essa questão, de começarmos a questionar esse macho que agride. Afinal de contas, eu acho que essa pergunta dessa senhora, ela é crucial. Por que você faz isso? Né? Porque daí não sabe, vira as costas e sai. Não, então, instâncias que questionem essa questão. Precisa ter. E a gente tem pouco estudo, porque a gente não suporta ouvir esse macho, né? E eu acho que trabalhos voltados, historiadores, psicólogos, né? Que possam ter essa estômago, há de se ter estômago, diria assim, né? De escutar para nós podermos lidar com isso, porque sem mexer nessa questão, e aí o Contardo traz isso, a Maria Homem traz isso, dessa transcendência. E para transcender, a gente vai ter que falar de vagina, vai ter que falar de pênis, vai ter que falar de desejo, vai ter que falar de gozo, né? Porque o estuprador é isso, ele estupra acreditando que a vítima gostou ou que ela vai gostar. Ele acredita nisso. E aí a gente pensa assim, não, é só uma doença. Não, é discurso da cultura, né, que trata o corpo da mulher como objeto, e esse homem, né, e a gente escuta muito da mulher assim, mas ele é homem, ele tem desejo. Eu sou mulher e tenho também, né? Eu acho que esse encorajamento da gente, né, e de como é que a gente faz isso. No momento que ele se avê, então, e por isso que o homem está perdido nessa situação, eu acho que o masculino se perde nesse contexto, quando a mulher diz, olha, a minha vagina não serve só para fazer pipi, né? Ele se perde com isso. E aí não sabe o que fazer, porque na medida em que ele
tiver que se dar conta disso, ele vai ter que perguntar para essa outra, ou esse outro, então, esse outro do desejo, afinal, do que você gosta? E do que você gosta, eu sei fazer? Né? Se eu acostumei ao longo do século, da história, a fazer do meu jeito, acreditando que era o melhor e que você só tinha que receber, senão você apanha, então, de que forma eu recoloco isso? Eu acho que essa discussão, a Morgana está de muito parabéns, né? É delicada, porque assim a gente consegue falar abertamente, porque a gente está aqui, não está com medo de levar nenhum soco de ninguém, mas se você vai falar isso em público, tem que cuidar, porque, né, pode levar uma tomatada ou uma pedrada, ou ser chamada de que você é mal comida, porque é óbvio que você vai ser rotulada de alguma coisa, né? Mal amada, ou que de alguma forma você de fato é uma puta, né? Então essa dimensão, ela é delicada, né? Mas precisa ser falada por quem tem coragem, de alguma forma, né? Então, essa iniciativa vinda de uma jovem, né? No caso, a Morgana, isso para nós, da nossa geração, que não faz muito tempo também, que tive 20 e alguma coisa, é muito importante. Isso denota, né, poder ter espaços, né? E com isso agradecendo muito o convite para poder falar disso, a gente não vai transcender, né? A gente vai ficar no discurso dos direitos. E eu penso que a feminilidade, de qualquer ordem, e aí abre precedente para você manifestar seus desejos no corpo que você quiser. Eu não vou entrar aqui em detalhe, né, da questão do desejo por outra mulher, do desejo trans, do desejo, enfim, toda essa nomenclatura importante que eu não domino, né, mas que sei que, na medida em que a gente se permitir a falar, elas vão advir e vão ser muito bem-vindas. Porque a gente não tem nada a ver com o desejo do outro, individual, né? A gente só agride quando a gente acha que domina isso. E né, nesse sentido, assim, Daiane, eu queria trazer alguns dados importantes, né? No ano de 2020, que afinal de contas foi o meu esposo que vasculhou, né? Agradecer a ele. Em Santa Catarina, no ano de 2020, houveram 16.257 pedidos de medida protetiva. No ano de 2021, que nós não acabamos ainda, 10.912 no estado de Santa Catarina. Sempre lembrem, se houve um pedido ali, tem pelo menos outras tantas que não conseguiram chegar ao serviço. Né? Que foram omitidos, exatamente. Foram o quê? Emitidos. 18.914 lesão corporal em 2020, 12.664 em 2021. Isso no Rio Grande do Sul. Sim. E no Rio Grande do Sul, houveram 103 mil, porque se Santa Catarina fica em quarto, o Rio Grande do Sul é o primeiro. Né? Os historiadores aí que vão poder falar por quê, né? 103.436 medidas protetivas emitidas no estado do Rio Grande do Sul. Sim, houve uma facilitação, as mulheres têm procurado, mas a gente sabe o quão esse serviço, ele é, de alguma forma, falho, porque, assim, é a mulher que sai de casa com seus filhos pequenos, porque o desgraça fica pertinho, né? Há uma morosidade no julgo das questões. Há primeiro uma tentativa de conciliação, mesmo que o cara é abusador. Assim, gente, não pensem que estuprador no Brasil é tratado como tal. Isso não é visto como uma agressão. Muitas vezes é se perguntado, afinal, mas essa pergunta, que idade ela tinha, já denota uma tamanha violência contra a mulher. E lá importa a idade?
quando você é obrigada a fazer uma relação e ter uma relação sexual com alguém que te obriga a fazer isso, né? Então, assim, claro que quando se trata de criança, aí a coisa já é bem mais doentia, e, enfim, eu não saberia nivelar a questão. Mas eu acho que, assim, sozinhas, né? A ideia é essa reflexão, né? E que a gente possa construir essa relação de sororidade dentro de uma perspectiva de respeito a cada realidade. É tudo diferente, gente. Quando se trata de mulher, essa diversidade. Então, assim, é importante que saibamos que Maria, quando teve Jesus, não foi purificada. Ela era uma mulher que teve um filho. Não sabemos se foi de José ou sabe Deus de quem. Só em 1853 se criou essa ideia de que foi do Espírito Santo, porque se separou isso, né? De que a mulher santa de um lado e a que tem desejo do outro. Então, assim, eu penso que muito a gente ficar atentadas à questão do discurso. Sempre se perguntar, isso é o que é ou é discurso? Se é discurso, eu preciso aceitar ou eu posso romper? Se eu posso romper, de que forma? Né? Onde eu busco forças? Penso que tem um caminho com outras mulheres e chamando o homem para discussão. Acho que cada mulher tem essa incumbência de poder, e o homem nunca vai entender, porque ele nunca passou, ele nunca precisou se preocupar com a textura da roupa, se ela está transparente ou não, se afinal de contas sua bunda tá. Tanto é que a gente assiste, né, até professores e tal, mostrando o cofrinho, com o volume da frente aparecendo, o peito aparecendo, e a gente não, né? Agora a gente até gosta de falar alguma coisa porque se autoriza, mas não é por aí que a gente descaracteriza a fala do homem, mas a mulher sim, né? Com certeza, Daiane, tu cuidou a roupa que você foi vestir para vir hoje falar, né? Porque a gente faz isso, a gente cuida disso, de medo que a gente é interpretada como alguém que vai... Então, assim, o que provocou essas surras todas foi uma estrutura machista organizada para dominar o sexo oposto, para manter seu discurso dominante, enfim, né? E que justifica, inclusive, eles a nos matar, se eles não gostam, afinal de contas, do que a gente fala ou do que a gente faz. Então, assim, quem socorre essas mulheres, né? Quem abraça, quem cuida, quem diz, olha, você não vai passar mais por isso. Para não passar mais por isso, tem muita coisa, né? Se o gado está no nome do homem, numa separação, ele não é dividido com a mulher, porque é considerado que o homem tem um laço afetivo com os seus bois, com as suas vacas, com os seus cavalos, né? Então, são coisas que a gente ensina também para a mulher do campo. Cuidado, o GTA não é só um GTA, né? Aquilo que tu falavas. Eu falo demais, viu? Se me der abertura, jogar bola para vocês aí. Eu vou fazer um gancho, então. Bom, primeiro que é muito interessante que nós tenhamos esses pontos no debate que acaba sendo interdisciplinar, e acredito que isso enriqueça bastante o nosso debate. É interessante que a Elisiane, mesmo sendo psicóloga, psicanalista nessa área, ela trouxe todo um resgate histórico
a fala, bem pertinente, bem importante para a gente pensar, que afinal de contas, a gente vive dessa forma ainda em 2021, por toda essa estrutura patriarcal que vem sendo construída há séculos. E por muito tempo, nós mulheres também aceitamos essa estrutura como se nos fosse natural. Então, esses debates são muito urgentes, são muito necessários. E sobre a questão da sororidade, que provocou também, justamente, concordo plenamente com a tua fala. É uma questão que, para ela ser efetivada, para ela acontecer, para que a sororidade exista entre as mulheres, ela precisa primeiro ser pensada numa questão de raça e classe. Justamente porque não tem como colocar tudo na mesma bacia e pensar da mesma forma de todas essas mulheres. Bom, eu vou passar, eu não vou me demorar muito falando. Inclusive, eu preciso deixar registrado aqui que teve um momento da fala da Elisiane que eu até achei que ia ter que fechar a câmera porque me emocionou. Porque justamente é um assunto tão difícil da gente trazer, da gente falar sobre isso, e muito polêmico muitas vezes, e tão necessário. Justamente por ser difícil, por ser polêmico, que ele é necessário de ser falado. Então, agora eu retorno a palavra para a Dayana, e aí em seguida o Bernardo vai fazer o favor de projetar para nós os comentários na tela, aí eu vou lendo e a gente vai comentando. Continua cortando e vou desligar a câmera. Perfeito. Elisiane, nossa, que aula, e quantas reflexões, e acho quanto a partir dessa noite a gente pode buscar caminhos, pensar. E pensando, quando fala quantas sabedorias, né, das mulheres, essa guarda de sementes, quanta biodiversidade, e acabam sendo ocultadas exatamente nesse momento, que nem você disse, o homem opta pelo chiqueirão, pelo aviário, por acabar com as galinhas, que têm os seus nomes, dos pequenos animais, a questão dos chás, né? Isso é incrível, não sei nem que palavra usar para expressar a sabedoria que há nessas mulheres, que são deixadas de lado, são substituídas por conta desse universo. E eu fiquei pensando ontem, até vou trazer uma referência do professor Clayton, ontem trouxe um debate do Atlas do Agrotóxico, produzido pela professora Larissa Barros, foi compartilhado ontem também, e também me desafio a pensar uma reflexão, né? E há tempos eu pensei nisso, mas, que nem você disse, talvez porque a gente está aqui sem correr o risco de levar uma pedrada ou um tomate, me vem a pensar, e também outros artigos da prof. Larissa que eu estava lendo, a questão dos agrotóxicos, né, que foi o tema de ontem, fazendo aqui um link, né, também com a minha realidade, as intoxicações, né, não seria uma forma de violência silenciosa, não só as mulheres, né, mas a todos os seres vivos. A nossa água que bebemos, sem saber o que estamos bebendo, também seria uma forma de violência silenciosa, sozinha, e que a gente às vezes não pensa, não reflete, é do nosso dia a dia, que às vezes pequenas atitudes podem começar uma mudança, né? Claro, comparado à violência retratada física, emocional, patrimonial que elas nos trouxeram, mas também essa ligada à nossa saúde. A violência à saúde de não poder optar um alimento, uma água saudável, sem agrotóxicos. E um dado assim, que eu até separei aqui da pesquisa da professora Larissa, e a gente admite, comparando o Brasil
E União Europeia, na nossa água potável, a gente admite 300 vezes mais o 2,4-D e 100 vezes mais o glifosato. É permitido, a legislação permite que a gente beba todo dia, ingere todo dia. Era isso mais ou menos, Morgana, volta para ti, se temos algumas perguntas, alguns comentários. Também o Bernardo projetou agora, se alguém tiver interesse, deixa a minha dissertação, foi a pesquisa sobre o protagonismo feminino na agroecologia, para compreender um pouquinho esse universo, não só das mulheres agricultoras, mas também pesquisadoras, das entidades, um pouquinho na agroecologia, como ela não trata da violência, né, explicitamente a violência, mas como a agroecologia é um caminho, é algo que elas são protagonistas, e a questão violência patrimonial, financeira, é um que isso não apareceu, né? Também eu não pesquisei isso, mas quem quiser ler, saber mais sobre essas mulheres, sobre essas histórias, sobre esse contexto de produzir, comercializar, pesquisar, assessorar a produção de alimentos livres de agrotóxicos. Bom, agradeço muito a fala de vocês até aqui. E agora eu peço, por gentileza, Bernardo, que tu projete os comentários. Aí eu vou lendo. Eu acho que dá para... Vocês preferem que eu vá lendo cada um e a gente vai comentando ou que eu leia todos? Acho que cada um fica melhor, né? Cada um. Né? O da Thalita aqui, a Thalita diz, boa noite. Difícil assistir, né? Já assisti esse documentário, mas dói na alma, toda vez. Tem covardes no campo e na cidade. Pois é. Eu acho que a gente ficar esse terceiro momento, que é um momento histórico que vivemos, para a gente dar conta, né? Claro, eu, como psicóloga, tendo a não tomar nesse sentido, porque na medida em que a gente se fecha, onde existem os bons e os maus, a gente não consegue avançar muito, né? Então, eu tenho toda uma preocupação de que a gente encontre saídas, eu tenho uma esperança, eu tenho sonhos, né, profissionais que se a gente conseguir conscientizar, eu fiz um trabalho de tratar o abusador. É difícil, é muito difícil, mas... né, aí entra, claro, no campo de uma série de discussão, mas é importante, né? A gente precisa, porque o abusador é o mesmo que nos coordena, que ocupa lugares de poder. Então, assim, eu acho que se nós atentarmos, eu vou ler na íntegra o comentário do Contardo para isso, para como é que a gente vai, assim, se nós sairmos daqui entendidas que a gente está num momento histórico importante de transcender, criar saídas, eu acho que a gente avança um pouquinho, historicamente. O que ele diz? Que o terceiro momento lógico, que seria o que nós estamos vivendo, com o surgimento incontornável no século XX da ideia de direitos civis, de direitos humanos amplos e restritos e de igualdade mais efetiva entre os seres, é interessante como a história avança sem avançar tanto. Tem algumas nuances que são interessantes de ver. Quando o patriarca, o macho clássico, percebe que está perdendo poder, que vai ter que ceder, ele cede numa estratégia de manutenção desse poder. Então, assim, é para além do macho do campo e da cidade. Temos que ficar atento ao discurso, né? Eu acho que vocês, universitárias, podem muito nos ajudar nesse sentido, né? Que estão fazendo formação, que estão dentro das universidades.
Eu acho que mudar... Eu lembro de uma fala até, né? Alguma seleção de mestrado, eu acho que conversava com o Leandro, e aí depois ele disse, eu não me atentei para isso, né? Se falava de paridade, de igualdade, e aí eu coloquei para ele, o primeiro lugar era dividido entre um homem e uma mulher, né? Ou a gente teve que concorrer a partir do mesmo pé de igualdade. Essas igualdades, essas estratégias, essas conquistas, elas de fato existem ou é um discurso para nos entretermos? Né? Eu sempre, assim, não vamos nos entreter, né? Inclusive os dados, inclusive o ato em si, se a gente for pensar, esse documentário, ele nem seria, a gente não conseguiria comentá-lo, ele seria de uma importância tamanha da gente só ver, assistir e paralisar. É porque não tem o que falar disso. Vocês percebem que a violência, ela nos cala, ela nos silencia, mas o que a gente pode, para além disso? A gente precisa não nos entreter, né? Da covardia. A covardia, ela é invisível, ela é para além daquele que muitas vezes só responde ao discurso e ao sistema, né? Eu incluiria aqui, falou de uma seleção de pós-graduação. Perguntas para os homens, teve a pergunta, você tem filhos? Você é casado? É uma questão que várias, né, meu círculo, né, e acontece isso para as mulheres, as duas clássicas. Você é casada? Você tem filhos? Para os homens, nenhuma dessas perguntas. Só complementando. Tá com teu microfone fechado, Elisiane. Desculpa. E a questão, assim, se você tem filhos, para nós, o que muda essa pergunta do ponto de vista institucional? Uma vez que você tenha, a instituição se propõe a oferecer um espaço onde você possa trazer seu filho para estudar, né? O que nós... Eu falo disso porque eu fiz pós-graduação com filho, junto, né? Às vezes, ou preocupada que eles estariam em algum lugar. Muda tudo, né? Eu sempre brigo nos congressos, e aí se tem gente das universidades me escutando, eu sempre falo que eu não segui vida acadêmica no sentido de dar aula, porque me ative a fazer praxis, né? A prática também, que muitas vezes falta para as universidades. Então, elaboram congressos e convidam uma série de movimentos, né? E aí eu brincava um pouquinho, as guaranis costumam levar seus filhos, onde elas vão? E que espaços, que preparos nós temos? As dificuldades tamanhas, né? Desde você ir num banheiro, desde você... Onde é que você deixa o teu filho enquanto você quer aprender? Mas por que você fez filho? Bom, meu anjo, a humanidade tem que andar, né? Se a gente não faz filho, não tem pessoa, não tem... Acaba tudo. Então, o narcisismo é tanto que as pessoas ainda te jogam, né? Eu preferi estudar, você preferiu ter filho. Não, eu preferi fazer os dois. Eu quis ter filho, quis estudar, né? Mas com todas as dificuldades que vocês possam imaginar. Muitos professores são muito solidários, né? Mas muitos olham de um jeito estranho para a gente, né? O que essa louca está fazendo aí com fralda, mamadeira, lanche? E como é que consegue prestar atenção, né? Na aula, como é que faz isso?
E como é que vai fazer de uma integridade? E aí também eu tenho uma dificuldade enorme de gravar nomes de autores e tal, porque eu procuro pegar rapidamente a essência do conteúdo, que eu tenho um monte de coisa para fazer, né? Não dá. Por muito tempo eu me achava inferior por isso, né? Hoje eu digo para o meu marido, tu tens mais aqui saber mesmo. Porque, afinal, o homem tem esse privilégio de sentar, ler, sentar, fazer. E são essas realidades, essas diferenças que a gente tem que começar a se respeitar, né? Então, é isso. Já fomos para um outro lado de conversa. Vamos fazer assim, então, para a gente otimizar um pouquinho o tempo. Eu vou ler um bloco de comentários e a gente vai comentando. Comentando os comentários. A Elisandra Rodrigues trouxe um comentário aqui dizendo que... Ou tem o comentário. Alguma coisa fez para ele fazer isso. Muito triste. Pois é, a questão da culpabilização da mulher, né? Que sempre a culpa recai sobre a mulher, independente da situação. Como a Elisiane colocou a pergunta que idade ela tinha. Enfim, não vou ficar comentando agora. O Lever. Nossa, que bom ter o Lever aqui conosco. Ele diz o seguinte: trabalhei esse documentário com o ensino médio aqui em Florianópolis no ano de 2019. Duas questões me chamaram a atenção. Um estudante que questionou o que nós da cidade poderíamos fazer para levar informações para ajudar essas mulheres do campo. E várias estudantes, questionavam por que esse documentário é tão angustiante, sendo que a alguns metros de suas casas, mulheres são violentadas enquanto os vizinhos espiam pela janela, sem nenhuma intervenção. Ou seja, por que se tornava mais angustiante? Talvez porque aí tinha gente que espiava, né? E aí lá não é a questão daquilo que se torna não verdade, né? Eu acho que isso difere muito, assim, elas estão sós, elas e aquilo que está acontecendo, né? E se a gente considerar que a gente é em contraponto ao outro, né? Por isso que se diz só falar ajuda em quê? Na medida em que você tem o outro para contar e para reconhecer, ajuda um monte, né? Porque se a gente espia, a gente está sabendo, nem que seja no olhar, no outro dia, quando você encontra aquela mulher, seja um olhar de punição ou um olhar de aconchego, vai se ter. E a mulher do campo não. É tão profundo e tão distanciado isso, que quando ela fala disso, parece que já nem é mais verdade o que ela passou. É tão surreal, né? Então, assim, eu acho que muda nesse sentido, sim, não nivelando os sofrimentos, né? Sofrimento sempre é sofrimento. A dor, ela é a partir do que cada um reconhece, né? Mas é isso, porque a violência, ela choca. Porém, a gente está um pouco naturalizando isso, né? Parece que já não é tão, né? Xingar uma mulher ou... Enfim, mas parabéns para o Lever, né? Trabalhar isso, acho importante. É isso, né? Começar desde cedo aí, mostrar o que está acontecendo. Muito cedo, né? Poder falar disso que vai nos viabilizar saídas. Tu queres fazer algum comentário, Dayana, ou eu sigo lendo os comentários? Sigo? Então, a Thalita diz em sequência: muito necessária sua análise, Elisiane. Não é possível pensar as condições das mulheres na contemporaneidade isolada da construção histórica de precariedade imposta pela colonização do corpo, da mente, que ressonam as condições precárias da mulher na vida em sociedade. Um fator importante é a religião também, que abranda essa violência, já que rebaixa o gênero feminino em detrimento do masculino. Tem um comentário aqui do Instituto, que acredito que seja do Loures. Nessa perspectiva da Thalita, Caligares aponta o espectro escravocrata da nossa sociedade ainda colonial,
em que o homem tende sempre a dominar, escravizar o corpo da mulher. Eu vou ler aqui mais 2 comentários da Denise. Que prazer também ter a Deni Argenta aqui conosco, debatendo. Ela diz o seguinte: como esse assunto é necessário e como é pouco tratado, a ausência dos homens nesse debate é assustadora. Realmente. E ela segue afirmando: o feminismo, por muito necessário que seja, ainda é muito, mas muito distante dos territórios rurais. Ainda estamos no século XIX em algumas regiões do interior. A Dini é uma, né? Nossa, que honra mesmo. Mas ela é quem nos trouxe essa questão, né, de pensar aquilo que é invisível, né? Ela trabalha muito a questão do patrimônio imaterial e ela faz, então, esse pulso daquilo que a mulher agricultora tem como arte, né? Como história e como fundamental para a permanência no campo. Então, assim, urge sim, né, Denise, que se fale e que os homens sejam chamados. Mas para a gente, né, eu vou fazer uma brincadeira aqui meio estranha, para tratar disso tem que ir na bodega. Não tem outro jeito, né? Eu acho que... Eu sempre brincava, mas uma brincadeira séria, né? De que a gente precisava ir na bodega. Eu vou fazer só um adendo aqui, mais um comentário da Denise. E aí, se vocês quiserem comentar, que é uma pergunta, no caso, que eu deveria ter feito já junto. A Denise pergunta assim: tem realmente tratamento para o abusador? Será mesmo possível que o abusador abra mão de uma rede de privilégios tão gigantesca só por ética? Essa foi brava. Eu, assim, Dani, assim, eu penso que sem mexer na questão da estrutura, da quebra de paradigmas do discurso, e sem que a gente avance, sem bater na porta, dificilmente. Eu acho que o empoderamento, né, da mulher está muito em voga, essa questão, embora eu fico pensando, né? Às vezes é fácil para a gente que tem todo um percurso fácil e difícil, mas aí a gente vai tratar de mulheres que não tem nem, né? Eu lembro nas minhas falas no interior que elas pegavam no meu vestido e elas diziam: como é lindo, como você fica linda, mas em mim não. E aí tu ia descobrir que não é que o vestido não ficava bem nelas, é que o marido não achava legal. Né? Então, são gatinhos, né? Talvez eu distinguiria níveis assim, né? Mas eu preciso que haja movimentos, haja política pública, haja arrombamento de portas, né? Sem balançar a estrutura, sem chegando, não vai abrir mão, porque aí entra a questão do poder, né? E esse poder, a psicopatologia do poder é maior que tudo isso, né? Então, assim, e aí quando a gente tem representantes políticos, né? Enfim, não vou falar nome aqui, mas que sobem num motão, no seu grande falo e saem estrada fora, dizendo que Jesus vai voltar para nos salvar e que a gente tem que engolir esse sistema, que a gente tem que baixar a cabeça e dizer amém, que a gente tem que rezar, né? Vamos rezar todo dia para estar viva e que Deus talvez lá no final vai nos receber no céu. Eu sempre digo e brinco, claro, respeitando todas as religiões. Eu acho que muitas delas acabam acolhendo essa dor do feminino porque, de alguma forma, existe uma falha na cultura, né? Uma falha grande dos próprios profissionais que sustentam muita coisa. Falo da minha área também, né? E me sinto falha nesse sentido de não poder fazer mais, né? Porque você tem que bater de porta em porta ou derrubar portas e falar com todos para abrir um pequeno espacinho, né? Porque corre risco de você, sei lá,
né, nesse tempo aí, até ser meio que violentada, enfim, em todos os sentidos, mas eu acredito na nossa força, né, de não largarmos, né, de que ninguém largue a mão de ninguém nesse sentido, e que nós mulheres, principalmente, né, que a gente não olhe para ninguém, para nenhuma, né, para nenhuma que esteja nesse lugar de passividade, de objeto, com um olhar preconceituoso, né, que a gente consiga fazer isso. É um caminho, eu não vejo muita, né, que nem diz assim, tem uma luz no fim do túnel, aí você olha um trem vindo em alta velocidade, né, essa é a luz, mais ou menos, mas enfim, eu acho que tem saídas na medida em que uma que consegue perceber, né, da sua condição, dentre 100, e assim, mas é um todo, né, um sistema. Precisamos de mulheres no poder, precisamos de presidenta, precisamos de prefeitas, precisamos de vereadoras, precisamos de, né, universitárias, precisamos de muita mulher em todos os espaços. De cientistas, né? Cientistas, médicas, professoras, né? Historiadoras, enfim, artistas. A gente precisa dar o filho para o homem ficar em casa, cuidar e sair, porque aí tem uma questão, né? O filho tem que ficar com a mulher, tem que ficar com a mulher. Nós somos menos mãe, amamos menos, né? Filho olha para a gente com respeito, se percebe que a mãe não sofre. Eu acho que a relação mais doentia é quando um filho olha para uma mãe que chora, que não realiza seus sonhos, que não consegue escolher sua própria roupa, né? E o filho ou filha, ele acaba desrespeitando também essa mãe. Então, mãe que diz, olha, meu filho, fica aqui que eu já volto, né? Eu acho que é um pouco aí. A gente tem todo um, né? Enfim, eu acho que o que a Denise traz é muito pertinente, né? Assustador e, enfim, fiz essa tentativa, viu, Denise? De pelo menos que o homem aceite a não matar a mulher e seguir sua vida, a entender que ela tem desejos, né? Eu acho que isso falta botar a mão, sim. Tem que ter estômago. Passo a palavra para a Dayana, caso queira comentar, antes de eu seguir com os comentários. A Luciane já comentou, falou tudo, né? Realmente, até a gente não pôr o pé na porta e dizer, você fica e eu, né? E a gente não olhar para a outra com olhar de julgamento, tem esperança e prática. Pode ser. Eu vou inverter um pouquinho a ordem aqui. Eu vou ler o último comentário da Denise sobre os demais, e aí eu sigo para os comentários na ordem temporal. A Denise falou o seguinte, depois da resposta dos comentários sobre o que ela trouxe, que ela perguntou. Ela disse, queridas, parabéns pela excelente reflexão. Concordo plenamente. O tratamento é coletivo. A sociedade inteira precisa ser tratada. Não é algo individual. Concordo também, claro. E aí agora eu vou voltar, então, para os comentários do Loures. Ele diz o seguinte, ele traz os dados. Alguns dados. Em Santa Catarina, entre o início de 2020 e agora, foram registrados 88 feminicídios e 27.169 medidas protetivas emergenciais emitidas. No Rio Grande do Sul, no mesmo período, ocorreram 157 feminicídios. Nossa, que diferença, né? 31.578 casos de lesão corporal e 103.000
436 medidas protetivas emergenciais emitidas. Isso a gente pensar que são os dados oficiais, os casos que foram denunciados, que foram para frente. Fora toda a estatística que tem por trás, eu não sei os dados exatamente, se vocês souberem, dos casos que não são denunciados, que não vêm à tona, ou que vêm tardiamente. E aí eu vou juntar também o outro comentário do Loures. A colocação da Elisiane sobre a tese do Caligares diz muito sobre o avanço das mulheres sobre espaços de poder, mas também, de certa forma, profetiza que ainda teremos muitas ondas de violência pela frente e precisaremos estar prontos para o enfrentamento. Mas eu acho que ele colocou prontas estrategicamente, né? Essa questão, a gente conversava hoje, né? De como é que a gente define esse homem. Então, porque a concepção do feminino, ela vai para além de uma diferenciação, né? O que de feminino falta aí? O que a gente tem que impor na cultura, né? E como é que o homem de hoje vai se denominar? Tá bem se você não é esse machista, então quem você é? E como você se denomina, né? Acho que a gente reinventa até a terminologia do que é ser masculino. E nós, mulheres, precisamos reinventar esse conceito. Para que homem queremos ser desejadas? Ou mulher, enfim. Né? Porque, enfim, tu vai ter essa característica, essa concepção machista também em mulheres, né? Eu não quero entrar aqui nessa questão. Mas, assim, poder se questionar, poder pensar nessa transcendência, com quem eu quero me relacionar? Quem é esse outro? Eu acho que são concepções linguísticas discursivas, a Grada traz muito isso, né? É claro que a partir da concepção do negro, enfim, né, da construção subjetiva aí, mas eu acho que sim, nós precisamos inventar conceitos, né? Nós precisamos inventar jeitos de se relacionar, porque a gente não quer mais ser esse objeto de desejo. E a gente precisa falar disso com as mulheres. Está bem se não está bem assim, mas como estaria bem? E esse lugar precisa ser construído, precisa ser falado nas escolas, desde muito cedo, né? Como você educa uma menina e como você educa um menino, né? Eu tenho esse privilégio de ter meninas e meninos. Como é que a gente quase chega a educar agressivamente a menina, porque não quer que ela passe pelas questões que a gente passa, né? Porque é tão atual isso tudo. E eu, como psicóloga, nunca estive protegida de qualquer consequência, né, ou de qualquer agressão. Então, essa coragem da gente se expor para falar disso é também importante, né? Porque aí a gente mostra um certo reconhecimento para com a mulher, se ela percebe que você não é superior a ela, que você não é privilegiada, né? Que você também, quando se relaciona, vai viver questões machistas importantes, né? Como perceber que na medida em que você está construindo um conhecimento, você é agredida, porque afinal você é meu objeto de desejo e não uma parceira para discutir teoria. Então, assim, essas questões. Como a gente reinventa esse homem? Eu acho que a nossa trajetória, nosso legado é muito, muito pesado, né? Enfim, e daí também, assim, a gente pode chutar o balde e dizer ferrem-se, né? Mas aí tá aí, né? A mulher é que educa o homem também. Nós educamos o homem. Então, é o papel da mãe, né?
Então, como é que a gente faz isso? Aí ainda a gente tem que levar a culpa de que, afinal de contas, quando a mulher sai para trabalhar no nosso tempo moderno, as crianças ficam mal educadas, elas não respeitam mais o papai, porque a mamãe dizia, comportem-se, o papai vai chegar, e quando ele chegar, vocês estejam limpinhos esperando ele ao redor da mesa, né? Eu tenho que lembrar isso de uma fala de um advogado numa palestra, né, que ele dizia que esses preceitos da família tradicional, eles mantinham uma certa ordem. E aí eu perguntava se o patriarcado era bom, né? E ele trazia as questões boazinhas do patriarcado. E a gente, ali eu deveria ter jogado uma cadeira, né? Hoje eu jogaria. Mas aí a gente é educada, aprendeu a ser educada, né? Tem que ser educada. Então, cuidar, você, assim, quando vem essa fala, a universidade deveria ser um local que jamais pudesse aceitar esse discurso, né? Então, assim, ganhou nota porque está de minissaia, deu para o professor se autoriza. Então, essas questões, assim, eu acho que comitês, né, procuradorias, espaços que a gente possa falar disso. Falar do feminino, né? Rodas de conversa, chamar a mulher para poder fazer poesia, fazer arte, gritar da forma que pode, né? Bom, eu vou seguir aqui com os comentários, então, temos mais alguns. A Dani complementa a questão dos dados, dizendo que para cada oficial há pelo menos 3 casos não denunciados, e essa é uma estatística muito por baixo. Pois é, o que a gente estava comentando também. Tem um comentário de uma indígena caigangue, eu não vou me arriscar a falar o nome para não falar errado, para não pronunciar errado, mas diz o seguinte: aproveitando o gancho da Dani, essa nova sociedade precisa ensinar os filhos, homens, a tratar a mulher com um olhar diferente, ensinar eles que a mulher não é melhor nem pior que o homem, que a mulher consegue desenvolver atividades que o homem também desenvolve, e desenvolvemos muito bem, por sinal. E também tem o comentário do Loures, dizendo sim, Dani, aqui no Rio Grande do Sul, cerca de 71% das mulheres assassinadas por seus companheiros jamais registraram qualquer denúncia de violência. Pois é, misturou um pouco aí os debates, mas assim, agora eu passo a palavra para vocês comentarem essas questões trazidas aqui. E aí, se vocês quiserem já ir se despedindo, para a gente ir para os nossos finalmente, no final das suas falas, que já está quase batendo 2 horas de live, então, mas fiquem à vontade para comentar o que eu acabei de ler. Pode falar, Daiane, eu vou deixar você iniciar aí. Eu acho que esse dado que o Loures trouxe para nós mostram bem a realidade, né? Mesmo que, como a Dani, é revelado por baixo, né? A tamanha violência... tamanha violência expressa em números, em vidas. E da outra colega que comentou exatamente isso. Mulheres podem fazer qualquer trabalho de homem, qualquer trabalho de mulher. Somos humanos, né? Os humanos, acho que não haveria necessidade dessa definição de que é trabalho de um e trabalho de outro. Então, agradeço muito a oportunidade. Saio essa noite com uma aula com muitas reflexões. Obrigada pelo espaço, obrigada, Elisiane, por conhecer, mesmo que aqui virtualmente. Espero poder vê-las em breve em eventos, em atividades presenciais. Agradeço de coração e parabéns por trazer esse debate, por promover isso e que possamos cada vez mais
falar disso, né? Como a gente falou no decorrer aqui dessa noite, falar da mulher, falar dessas questões da violência, de tudo que envolve esse universo. Obrigada. Obrigada também, Dayana, por te conhecer, né, por esse espaço. E gostaria de me despedir, né, deixando um questionamento, né? Afinal de contas, a gente mesmo quer voltar como era antes, pós-pandemia? Porque a gente ouve muito, não vejo a hora que as coisas voltem ao normal. Que normal era esse? Né? Então, esse desafio, essa provocação de nos reinventarmos, de aproveitarmos, né? Hoje eu lia de que as pessoas estão voltando para os seus escritórios e se deprimindo. Eu falava disso, né? Muitas pessoas experimentaram de uma tal liberdade, né? De um tal momento que talvez nunca tiveram nesses 2 anos, enfim. Então, que normal nós queremos? Eu penso que não tem nada de normal, né? E aí, terminar então com a fala da Maria Homem, que diz assim: todos nós, homens e mulheres, reproduzimos o status quo. Portanto, todos juntos, todas juntas, temos que transcendê-lo, buscar ultrapassá-lo minimamente. O verbo transcender não é um pecado. É para isso que estamos aqui. Então, sigamos. Sigamos. Muito obrigada a vocês, muito obrigada por essa conversa incrível, que eu aprendi muito ontem também. Estou muito feliz com a realização desse evento, agradeço muito a quem esteve assistindo, também a quem participou, e eu vou ler aqui o comentário, eu vou arriscar falar o nome, se eu falar a pronúncia errada, me desculpa, a Soreg Vagfi Kaigan, ela diz também: parabéns, meninas, é muito importante esses espaços de conversa. O Bernardo também comenta: muito obrigada a conversa de hoje, muito boa a conversa de hoje, desculpa, obrigado. Gente, obrigado a todas e todos por se juntarem a nós. A Elisandra também está parabenizando. A Deni ainda comenta: vocês são maravilhosas. Ai, Deni, você que é. Parabéns demais pelo trabalho incrível que vocês vêm fazendo. Elisiane Rodrigues e Morgana Yankee. Vocês mudam o mundo assim, passinho a passinho. Ainda não conhecia a Dayana. Vou te acompanhar. Muito obrigada, Deni. Me emociono mais uma vez com esse teu comentário. A Thalita diz ainda: satisfação escutar mulheres tão maravilhosas. Obrigada, Thalita. Você também é uma dessas mulheres maravilhosas. Importante, como a Elisiane fala, de não tapar os ouvidos para agressões e fazer tudo o que podemos dentro do campo de ação. Lá com as mulheres do bairro, do interior, na academia. Enfrentar a palavra, dentro de nós e na sociedade. Transcender e ter estômago. Agradecida de coração. E é com essas palavras lindas de vocês, dessas mulheres maravilhosas, que a gente se despede do evento de hoje. Eu estou aqui emocionada, agradeço muito a vocês, a gente vir até aqui, e até os próximos eventos, então. Tchau, gente.